ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não nos conformes com esta era, pois espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Vamos aprender juntos, mais uma vez, um pouquinho na Palavra de Deus. Mais uma pergunta: como é que nós servimos? Nós estamos servindo bem? Nós servimos com alegria? Nós servimos com prontidão, com desenvoltura? Como é que nós servimos? Jesus trouxe todos os temas. Ensinou, falou a respeito de tudo. Então, vamos para Lucas 17. Em Lucas 17, o Senhor Jesus falou de servos. Lucas 17, 3, até o versículo 10. Olhai por vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier te ter contigo, dizendo, arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé, como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado, a quem, voltando ele do campo, diga, chega-te e assenta-te à mesa, e não lhe diga antes, prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura, dá graças ao teu servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Meus queridos irmãos, o ensinamento de Jesus era marcante. Marcava mesmo. Era um ensinamento marcante. Não tinha nada igual, não tem nada igual e não terá. Para começar, ele fala sobre a capacidade espiritual de não exaurir o perdão. É muito difícil isto. Eu ensino brincando e brinco ensinando. Eu dizia, muitas vezes ensinando, que era o irmão cara de pau. Certa vez perguntaram a Jesus quantas vezes deveria perdoar o irmão, até 7. Porque o 7 é o número 7, a quantidade 7 na cultura, no costume dos judeus e na leitura teológica judaica, é um número perfeito. No contexto do mundanismo, é o número da mentira. Mas é porque Satanás é assim mesmo. Tudo que diz respeito às coisas de Deus, o diabo despreza. E o número 7, pela Escritura, é o número da perfeição. É um número ímpar, é um número perfeito e
portanto, inatingível no aspecto humano. Então, embora a gente tire nota 7 à vontade, mas 7 em tudo é muito difícil. E no sentido da Escritura é impossível, porque seria o número de Deus, perfeição. Aí, perguntaram a Jesus se deveriam perdoar até 7 vezes. E ele, naquela condição, respondendo aquela pergunta, ele disse que não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Neste texto de Lucas, é diferente. O irmão ofensor ofende 7 vezes e, por ser inconstante, pede perdão 7 vezes. E ele orienta a perdoar. Perdoa ele. Mas 7 vezes, o irmão cara de pau. 7 vezes no dia o sujeito ofendeu. E 7 vezes veio pedir perdão. Mesmo assim, perdoe. Ensinamento de Jesus. Aí os apóstolos que dizem, eu não tenho capacidade para isso. Senhor, me capacita, me dá graça, me dá fé, acrescenta-nos a fé. Aí ele foi falar da boboreira. Aliás, a amoreira. O pé de amora plantado lá no sítio, lá na horta, lá no terreno, na área da casa. E ele vai e diz, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, desarraiga-te, sai daqui com raiz e tudo, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Outra coisa muito difícil para o ser humano até cogitar, porque não tem como uma planta, uma árvore, ser plantada dentro da água, ela precisa de solo. Bom, então é difícil uma pessoa ser tão desagradável e tão destemperada que 7 vezes no dia ela te ofenda e 7 vezes ao dia ela tenha a mesma, ofende e logo na sequência pede perdão. Uma amoreira é sair do solo e ser fincada na água, no mar. Ensinamento de Jesus. E a outra coisa, o patrão servia ao empregado. O patrão servia ao empregado. O empregado, aqui chamado de servo, está na lavoura, está lavrando, ou está no campo, apacentando. E quando ele chegando, o chefe, o dono da casa, o dono dos animais que ele apacenta, sente aí a mesa que eu vou te servir. Jesus disse, isso não é comum. Qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar o gado? A quem, voltando ele do campo, diga, senta-te aí, senta-te à mesa. E o normal não é dizer, prepara a minha ceia, prepara a água para lavar meus pés e me serve, e depois você se serve. Jesus falando do que é comum na vida humana, na sociedade, no dia a dia. E ele diz, porventura dá graças a tal servo, porque fez o que era mandado? Jesus conclui, eu creio que não. O sujeito paga para fazer e deve ser feito.
tem um servo para fazer e o servo deve fazer. E ele não fica devendo favor ao servo, não. Jesus diz, eu creio que não. Aí Jesus aplica a lição para nós, servos. Assim também vós, quando fizerdes tudo que vos for mandado, tudo que é normal um servo fazer, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. É uma lição rica, meus irmãos, porque fala e mostra a nossa capacidade de servir, a nossa condição de servir, a necessidade de servir e a razão. Se somos servos do Senhor, devemos servir. E servir com alegria, servir com desprendimento, com disposição, servir sem pesar. Eu sou muito feliz porque eu vivo e sirvo sem pesar. Eu não tenho nenhuma cobrança a fazer. A minha igreja, os meus líderes, nenhuma cobrança. Também não devo a eles. Pela misericórdia do meu Deus, não devo um pedido de desculpa, um pedido de perdão, uma retratação. Não. Critiquei muito e critico. Mas critico com uma razão. Sempre coloco razão. Agora, para não ser inútil total, devemos servir. Estou servindo, apesar de tudo. Ontem, completei 55 anos de fé. E hoje é o primeiro dia do ano 56. Louvo ao meu Deus, porque ainda frutifico. É da natureza das árvores secam a parte, cai as folhas, o fruto fica mirrado. Ainda não mirrei. Ainda não mirrei. Não deixei ninguém me enterrar vivo e ainda não mirrei. Não estou mirrado. O fruto ainda é um fruto aprazível. Louvo a Deus. Não tenho nada meu para apresentar. Então apresento o fruto de Deus, o Evangelho de Jesus, o poder de Jesus, a graça de Jesus. E é maravilhoso. Mas vamos orar. A nossa intercessão hoje é por duas classes, duas categorias. Os missionários e os seminaristas. Os missionários, em muitas situações, eles estão proibidos de missionar. Eles vão para a missão, primeiro tem que aprender a pisar em ovos para poder falar quase que secretamente ou secretamente do Senhor Jesus. E os seminaristas estão aprendendo com homens muitas vezes carnais despreparados. Muitos deles com um testemunho muito ruim. E o seminarista, aprendendo como eu aprendi, não vai encampar a qualificação de quem ensinou. Porque nós aprendemos a palavra de Deus, mas somos muitas vezes tentados a olhar para quem nos traz a palavra, quem nos ensina e tal. Então vamos orar pelos missionários, para Deus ter misericórdia, dar graça e eles terem êxito na missão, e pelos seminaristas, para eles não
aprenderem o que não serve. Mais filosofia do que teologia. Hoje, nos seminários cristãos, com a filosofia estranha, e dependendo dos líderes, ainda pode trazer o misticismo, essa história de célula, e coach, e mentor, tudo isso que nunca se ouviu no Evangelho, hoje misturaram tudo. É a salada nociva. Então vamos orar. Bendito Deus, Pai querido, Pai santo que estás nos céus, nós te louvamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade, pela tua graça. Pedimos, Pai, uma bênção especial pelos nossos irmãos, missionários, seminaristas, Pai, os teus servos, que pregam e ensinam a tua palavra. Abençoa, dá graça, sustenta cada um, Senhor, operando em suas vidas, em seus familiares, Pai, e que a missão seja, Senhor, cheia de glória para o teu louvor, que haja êxito na obra dos missionários e na vida dos seminaristas em formação para administrar a tua igreja. Pai bendito, Senhor da glória, ajuda-nos e guarda-nos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.